A ideia é muito mais o seguinte: para alguém que tem convidade, para alguém que ainda acredita que não é para ele, para alguém que vê um punhado de obstáculos na vida, começa pelo dinheiro, depois passa pela cabeça da pessoa, então ela acha que para ela não pode. Então nada melhor do que estudar uma história, das várias que eles podem estudar, uma história que deu certo. Então essa história dá vontade de ler o resto. Essa história cria vontade de continuar a caminhada da leitura. Isso foi feito na introdução. E por aí para a história das histórias. E aí começa então a jornada empreendedora. Uma das coisas que eu sempre escuto as pessoas dizerem é que: como é que eu faço para não fazer negócio ruim? Como é que eu faço para parar de fazer coisa errada? Será que é possível fazer negócio ruim e parar de fazer negócio ruim? Será que é possível isso? Pois bem, essa eu considerei como a primeira dor de um empreendedor. A primeira dor: como é que eu faço para parar de fazer coisa errada? É o capítulo 1. O capítulo 1, se lido uma vez, se não resolveu, pensa no propósito, lê pela segunda vez. Uma hora, se existir propósito e persistência, a solução vai aparecer. Uma das coisas também que eu já escutei é o seguinte: por que para certas pessoas dá certo e para outras não dá certo? O que acontece que alguns fazem as coisas e eles conseguem acumular prosperidade e outros não conseguem fazer a mesma coisa? O que está acontecendo? A bem da verdade, essa é uma dor muito forte. Por quê? Porque as pessoas às vezes desconhecem a necessidade de ter alguns comportamentos. Na verdade, ter alguns comportamentos e desenvolver esses comportamentos de maneira que eles sejam harmônicos, de maneira que eles sejam presentes. E nessa hora, o que acontece? Às vezes a pessoa nem sabe que existe isso. Ou, às vezes, o que acontece é que por falta de informação, de repente uma caminhada empreendedora ela se perde. Mas por outro lado, uma coisa que é interessante é que todas aquelas pessoas que tiveram caminhadas empreendedoras bem-sucedidas, elas apresentam todos os comportamentos e eles distribuídos e manifestam de maneira equilibrada. Não falta nenhum. Aqui no Rodo tem muitas pessoas que eu converso que eu conseguiria ler todos os comportamentos e eles estão presentes. Porque tem muitas pessoas, são pessoas bem-sucedidas. Mas tem gente que não sabe que existe isso. Então, por isso, a dor de saber entender por que alguns dão certo e não dão certo está no capítulo 2. Veja bem que são 2 capítulos dedicados à mudança da cabeça, 2 capítulos dedicados à análise de hábito e à análise de comportamento. Qual que é a lógica disso? Se eu estudo uma história bonita, se eu sei que eu tenho alguns hábitos que eu tenho que refletir, alguns comportamentos que eu preciso desenvolver, dá vontade de continuar a caminhada da leitura. É como se eu estivesse provocando a pessoa a não parar de ler o livro. Cara, você tem que continuar. Principalmente se você está naquela situação do ex-estrangeiro. Você tem que continuar, cara. Agora não continuar. Você tem uma parte que só se continua quem tem vontade. Você não para no meio do caminho. Porque o que você tem que fazer primeiro? Criar essa vontade. Isso é feito. Em seguida, a gente poderia continuar vendo 2 do empreendedor. Olha, é o seguinte, eu não estou vendendo muito. O que eu faço? Eu costumo até dizer de certa forma o seguinte: cara, se não está vendendo, não tem cliente. É óbvio. Se você faz alguma coisa e ninguém está comprando, admite, você não tem. Não adianta inventar. Tá? Deve o que você acha? Eu não acho nada. Eu não posso achar. Eu estou percebendo que você não sabe. Você não tem cliente. Então é um problema pessoal, não é meu. Agora tem solução? Tem solução. A primeira solução é reconhecer a dor. A dor que não está vivendo nunca, a dor que não tem cliente. Como é que eu faço agora o próximo passo? Sabendo que não é fácil explicar, eu vou colocar um punhado de teoria, que eu não gosto de tanta teoria, até porque eu já estou cansado de tanto tempo. Pela minha caminhada, eu percebo que o Lindmar é tipo assim: o que eu
história do javali. Quem lê a história do javali, ele fica tão encantado com a história do javali. Eu já dei palestra uma vez para alguns engenheiros pela internet, e depois, no final da palestra, eu perguntei: e aí, pessoal, o que você leva para casa? Alguém respondeu: Levi, eu descobri que eu não sei quem é o meu javali. Entendendo o javali como cliente. Quer dizer, a pessoa percebeu. Na verdade, o que na verdade ele estudou naquela palestra? É que ele cuidou de muita coisa, mas ele não cuidou do essencial. Ele não sabe quem é o cliente dele. Não sabe, como é que você faz? Não existe negócio sem cliente. Essa dor de vender pouco, ela está explicada no capítulo 3. Outra dor de empreendedor. Eu fico o tempo todo dentro do meu empreendimento, embora esteja lá dentro, eu não sei o que acontece. Eu não tenho informação, eu não sei o que está acontecendo, porque sei o que eu sei é que o dinheiro não aparece. Eu respeito tudo. O dinheiro desapareceu. Mas o que você faz? Não sei, você tem que trabalhar demais. Mas quais são os seus controles? Aí então começa uma outra dor. Ah, não. É porque eu tenho que controlar. Nossa, mas aí eu já não tenho tempo. Porque normalmente, quando as empresas são pequenas, elas têm uma característica: ela é pequena, sem dinheiro, e a pessoa não tem muita experiência, e às vezes acha que não vai dar certo. Ela está testando, ela está com comprometimento baixo. Nem ela mesma acredita nela. Nessa hora, então, como é que eu poderia dizer para essa pessoa que ela tem que controlar? Eu poderia pegar e fazer o contrário, então. Engraçado, porque as pessoas que têm já prosperidade nos negócios, se você procurar para elas, nenhuma delas toca uma empresa sem controle. Nenhuma. Você nunca vai encontrar um empresário bem sucedido que ele não tenha algum tipo de controle. Olha, então se eu estou começando, eu não tenho, eu tenho que reconhecer, eu tenho que admitir, eu tenho que seguir quem está na minha frente. Eu tenho que ter controle. Só que vem um outro detalhe. A gente poderia dizer o seguinte: imagina um painel de uma Ferrari, cheio de controle, e de repente você está começando um negócio, você é um Fusca. Existe muito isso. A dor do empreendedor é que de repente, agora eu vou controlar. Aí chega aquele punhado de controle. Fala, estou perdido. Eu já não tenho dinheiro, eu já não tenho nada, eu já não trabalho demais, agora eu tenho que controlar tudo isso. O que ele faz? Ele desiste. Mas e se eu falar para vocês que existe um pouco fazer muito, um pequeno indicador que eu controlo muito o resultado? Isso eu aprendi com várias pessoas. Eu aprendi com muita gente que toma conta de grandes negócios de muito resultado, e que eles têm alguns indicadores e que aquele indicador conta para eles a quase totalidade do negócio. Então, para que eu tenho que sofrer? Para que eu tenho que ter o painel de uma Ferrari, se de repente o painel do Fusca, pelo tamanho que eu estou, pelo tamanho que eu sou, está resolvendo o meu problema? Eu não preciso ter aquele painel grande. Às vezes as pessoas que estão começando não sabem disso. Isso é dedicado ao capítulo 4. Justamente qual é o indicador que um pouco eu faço comigo? Qual que é a pequena ação que eu faço que eu consigo uma grande quantidade de resultado? Uma outra dor do empreendedor é a questão do. Eu já escutei muito, às vezes, em locais, em festas culturais, o fulano de tal está bem. Você já deve ter escutado isso, não se você escutaram. Não, fulano está bem. O que está bem? Está bem é como se você ajudasse alguém sem a onda. Só de falar, só de comparar quem está em cima da onda, você já percebeu que tem alguma coisa que merece reflexão. Porque se está em cima da onda, já esteve embaixo. Um óleo subiu na onda. Às vezes pode até ser difícil, sabe por quê? Que está lá em cima. E da mesma forma, você que está lá em cima, para quem está lá embaixo, acha que aquilo é perene. Mas quem está lá em cima sabe que qualquer hora essa onda pode parar. Ela pode passar e ele tem que procurar uma nova onda. O que eu estou querendo dizer com isso? Todo empreendedor, em algum momento, ele está de alguma forma em cima de uma onda. Se ele está bem, ele está em cima de uma onda. Ele não estava lá, agora ele está lá e pode passar. Tem algumas pessoas que ficam muito amarradas ao passado, elas ficam muito preocupadas com o passado, e isso
a quantidade de sucesso que elas têm, elas começam até a ter depressão. Tem algumas que não olham para o futuro, mas de vez em quando dá uma olhadinha, na hora que ela olha para o futuro, fica muito tempo, ela fica aflita. E tem algumas que não saem do presente. Ela fica todo no presente, com as mesmas ideias, conversando com as mesmas pessoas, às vezes pessoas que não têm resultado. Imagina só, você conversa com 4 pessoas que não têm resultado. Quem é você? A quinta que não tem resultado. Por quê? Porque se você conversa com quem não tem nada contra, mas quem não tem resultado não te ensina, ele te deixa levantado. Nessa hora, como é que a gente faz para conhecer o contexto, olhar para o passado, olhar para o presente, olhar para o futuro e se posicionar em cima da onda? Essa dificuldade que o empreendedor tem. Esse é o capítulo que resolve essa dor. É o capítulo de número 5. Uma outra coisa que eu já escutei também é o seguinte: trabalhar com gente é muito difícil. O pessoal fala isso para mim. Eles falam: olha, trabalhar com gente é muito difícil. E eles querem que eu concorde. Eu fico calado. Porque eu fico pensando que eu conheço tantas pessoas que têm muitos colaboradores terceirizados, quarteirizados, e elas estão bem em situação. Então, entre concordar com alguém que tenta fazer a minha cabeça por uma coisa, eu prefiro pegar olhar para o outro lado e ver alguém que conseguiu. Porque aquela pessoa me inspira. Aquela que superou me inspira. Aquela que está dizendo que é difícil, tudo bem, eu concordo. Por quê? Porque às vezes estudou melhor até que eu falo. Tá? Então, agora só que depois eu fico só refletindo. Olha só, eu sou um ser humano. Meu cliente é um ser humano. O fornecedor é um ser humano. O meu colaborador é um ser humano. A minha família é um ser humano. Agora vai me falar que eu tenho que aprender a mexer com gente? Será que eu tenho isso não existe? Eu sou obrigado, por qualquer motivo, até por ser de negócio, eu tenho que entender as pessoas. Isso é um aprendizado que a gente não aprende de uma hora para outra. É uma dor, é a chamada dor que resolve no capítulo de número 6 desse livro. Como é que eu faço para enfrentar essa dor de não saber trabalhar com gente, de não saber, tipo assim, admitir um colaborador, treinar um colaborador, qualificar um colaborador e dispensar um colaborador? Porque às vezes ele quer participar de outro time, não tem nada contra, mas a gente tem que entender a hora que acontece isso. Essa dor é resolvida no capítulo de número 6. Para finalizar, o livro é o seguinte: não adianta nada eu pegar e analisar o capítulo 1, que é a questão de hábito, 2, que é a questão do comportamento, 3 que é cliente, o 4 que é gestão de indicadores, o 5 que é analisar cenários, estratégias, o 6 que é analisar pessoas. Se de repente eu achar agora, então agora eu resolvi, eu já li o livro, agora é só viver de administração. Não é assim. Existe a necessidade de aprimoramento constante. A cada dia é um dia que começa. Quanto mais você cresce, é como se fosse comparar na academia. Quando a pessoa vai para a academia, quanto mais exercício ele faz, mais desse exercício é necessário para manter aquela performance que ele tem, para manter os músculos conquistados. Por isso que veio o capítulo 7, aquela dor do tal de já cheguei onde eu queria, agora eu vou ficar quieto. Isso existe. Isso faz parte dessa vida. A mudança não faz parte da nossa vida. E o aperfeiçoamento ele é importante. Essa é a dor de todos. Pois bem, esse é o livro. Esse é o livro que eu estou colocando à disposição. Eu gostaria de, já partindo para o encerramento, analisar o seguinte: quando eu peguei esse outro, é porque eu vejo